Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus para quem nada é impossível, ou seja, Ele pode fazer qualquer coisa e se você precisar de algo que não exista, Ele cria para você. Essa é a definição de Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Então, que esse nosso Pai Todo-Poderoso abençoe ricamente a você e a sua família em mais este dia que se inicia. Hoje falaremos sobre você não ficar inquieto, preocupado, ansioso com as coisas desta terra. Você não pode ficar assim, ansioso, repito, preocupado, irritado, não é? Inquieto, né? Não fique assim, por duas razões, e isso nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não fez, também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Bom, como eu estava dizendo para você agora há pouco, há dois motivos pelos quais você não deve ficar preocupado, inquieto, ansioso, irritado, passa noites sem dormir, fervendo a cabeça, sai até fumaça da orelha, tão quente que a cabeça fica, devido aos problemas da vida. Quais são esses motivos? Bom, antes de responder isso, eu vou ler o texto bíblico e depois vamos refletir juntos com a ajuda do Espírito Santo. Olha só, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 25, o Senhor Jesus diz para você e para mim, olha só, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha só, aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que nós não podemos viver ansiosos nesta vida. São palavras do Senhor Jesus. Não teime com ele. Você que diz, mas eu não consigo parar de ficar ansiosa, eu não consigo parar de ficar ansioso, preocupado, o senhor não sabe o que eu estou passando. Olha, eu sei de uma coisa, Jesus sabe mais do que você, ele sabe mais do que eu, ele conhece tudo e é ele que está dizendo, não fiquem ansiosos pela vossa vida, com relação a nada nesta vida, tá? E outra coisa, se o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, conhece você, conhece o seu coração, ele diz que você pode não ficar ansioso, então é porque você pode não ficar ansioso. Se ele diz para você não ficar ansioso, é porque você consegue não ficar ansioso. Até porque, se você é uma pessoa que aceitou Jesus, a força para você não ficar ansioso, preocupado, irritado, nervoso, inquieto, vem dele, ele te fortalece. É isso que a Bíblia diz, o Senhor é a força da minha vida, se eu não tenho Jesus, de fato, eu não consigo ficar calmo, não. Se eu não tenho Jesus, de fato, eu jamais deixaria de ficar ansioso, preocupado, irritado, inquieto. Mas porque ele é a força da minha vida, então nós podemos. Primeira coisa, diga para você mesmo, em Cristo, é para repetir comigo, repita aí agora, vai. Em Cristo, eu não viverei ansioso, preocupado, irritado, nervoso com as questões desta vida. Ele é a força da minha vida. Amém? Glória a Deus. Tem que começar a falar o que a Bíblia diz. Essa é a nossa fé. E assim que você fala, isso começa a se materializar em você, tá bom? Então, é o Senhor Jesus dizendo, não fique preocupado com o que você tem que comer, com o que você tem que beber ou com o que você tem que vestir. Veja, ele fala das coisas básicas da vida, Mas isso aqui é apenas um resumo de toda a nossa vida. Então, não é para ficar preocupado, tá certo? Vou continuar lendo para você. Aí, ele dá razão, ele usa um exemplo da natureza para mostrar a razão
pela qual você não precisa ficar ansioso, preocupado, irritado, nervoso. Olha só, versículo de número 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai, o Pai de vocês que está no céu, as sustenta esses passarinhos aí. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Meu Deus do céu, isso aqui está mais claro do que cristal, não é? Não tem nem quase o que explicar aqui. Mas eu vou explicar caso você esteja aí com dificuldade para entender. Jesus está dizendo o seguinte: se até os passarinhos que não se preocupam com nada, Deus, o nosso Pai, sustenta as aves, elas têm o alimento delas todo dia e não estão nem aí se vai ter ou se não vai ter. Elas simplesmente sabem que terão o alimento. Então, se Deus sustenta as aves, Jesus faz uma pergunta: pô, você não vale mais do que pássaros? Você não vale mais do que as aves? Ora, se Deus sustenta algo que vale menos que você, que são as aves, muito mais Ele vai sustentar você, Ele vai dar a provisão para você. Ele vai dar, confia nisso, do que for, porque Ele é todo poderoso, viu? Ele tem poder para curar você, para tirar essa doença desgraçada que está na tua vida. Ele tem poder para arrancar esse demônio que está aí com as garras encravadas em você já faz anos, perturbando você, com depressão, com pensamentos maluquinhos, né? Com pensamentos até mesmo de ceifar a própria vida. É um espírito maligno que perturba, que amarra a tua vida financeira e tem poder para tirar esse mal aí. Mas você precisa fazer o que ele está mandando. Não ficar ansioso, preocupado, nervoso, né? Inquieto, com coisa nenhuma. Descansa o seu coração. Mas descansa o seu coração sabendo que Deus está cuidando de você. E aí então ele prossegue dizendo o seguinte: olha só. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, quer dizer, pensa, reflita, como crescem os lírios do campo. Eles, os lírios, as florzinhas lá, não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, o Senhor Jesus, depois de usar o exemplo dos passarinhos, ele usa o exemplo do rei Salomão, que mesmo com toda a riqueza e sabedoria que ele tinha, toda a glória que ele tinha, todo o poder aquisitivo que ele tinha, ele não conseguia comprar roupas para ficar tão bonito quanto bonito ficavam os lírios do campo, as flores do campo. Veja que as flores, elas têm uma beleza tão grande, mas duram 1 ou 2 dias, depois são lançadas no forno. Depois tem lá uma senhora usando aquilo lá para fazer fogo, para cozinhar o pão, para assar o pão. É dessa maneira. Então ele está dizendo o seguinte: se Deus ele faz uma flor tão linda e cuida dela assim, né? Quando ela está no auge, ela fica maravilhosa, que nenhum ser humano, nem Salomão consegue ficar tão bonito igual. Por que você acha que Deus não vai suprir a tua necessidade? Ele vai suprir. E aí, o Senhor Jesus arremata dizendo o seguinte, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Versículo 32. Porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. 34. Portanto, não se inquietem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, não fique ansioso com o dia de amanhã, inquieto com as coisas que você vai precisar. Ele está dizendo o seguinte: cada dia tem o seu tempo, cada dia tem os seus cuidados, cada dia tem os seus problemas. Viva um dia de cada vez, confiando na provisão divina. Agora eu vou dar para você os 2 motivos pelos quais você não pode viver inquieto, irritado, nervoso, preocupado com essas coisas, nem com o dia de amanhã, nem com as coisas dessa terra. Primeiro motivo é que se você vive preocupado, ansioso, irritado, nervoso, soltando fumaça pelas orelhas, queimando os miolos, queimando os neurônios, de preocupação, você está desobedecendo a Deus. Ora, se Jesus falou para você não ficar ansioso,
e você fica, o que está fazendo? Está desobedecendo a Deus. Mas a pessoa pensa que desobedecer a Deus é só usar droga, beber cachaça, se prostituir, fornicar, mentir, tirar a vida de alguém. Não, tudo isso é claro, tudo isso é pecado. Mas pecado também é quando Deus fala para você fazer uma coisa e você não faz. Ele está dizendo, não fique ansioso com coisa nenhuma. Esse problema que você está passando não é nada diante do poder de Deus. Mas se você teima em ficar preocupado e ansioso, então está desobedecendo, tá? Esse é o motivo. Então, se você fica preocupado, nervoso, mesmo sabendo que Jesus disse para você não ficar, você está desobedecendo a Deus. Na desobediência não acontece resposta de Deus, tá bom? Então, quando você desobedece a Deus, não tem resposta, não tem resposta. Você pode até dizer, Deus conhece meu coração, mas não é assim que funciona. A Bíblia mostra que não é assim. Quando nós não estamos em obediência ao Senhor, Ele não tem obrigação nenhuma de cuidar de nós. Mas quando nós somos obedientes, aí Ele tem sim, aí Ele se responsabiliza, tá bom? O segundo motivo pelo qual você não deve ficar ansioso, preocupado, irritado, nervoso, é que o teu organismo não aguenta. O teu organismo não foi projetado para passar por essas coisas. Toda vez que você passa por um momento de angústia, estresse e não breca isso, você não para isso, você dá continuidade a esse processo, o teu corpo se destrói. Muitas pessoas têm problemas de saúde devido à preocupação, à ansiedade, à angústia, nervosismo, irritabilidade, problemas de gastrite, problemas de estômago, né? Problemas de pressão alta por causa de nervosismo. Tem pessoas que desenvolvem diabetes devido a problemas dessa natureza, não é? Pessoas que ficam preocupadas e ficam ansiosas e angustiadas, nervosas por causa de questões sentimentais, e a pessoa fica ali naquela ansiedade e o corpo não aguenta isso. O teu sistema nervoso vai se acabando, a tua saúde vai se deteriorando, você vai viver menos. Além de viver menos, vai viver doente. É isso que você quer? Então esses são os dois motivos pelos quais você não deve viver ansioso, irritado, nervoso, angustiado, né? Inquieto com o dia de amanhã e nem com as coisas dessa vida. Primeiro, porque você impede Deus de te abençoar, de dar o suprimento para você. E segundo, porque teu corpo vai sofrer. Então para com isso, para com isso. Confia em Deus. Tem tanta gente que fala, mas eu tenho uma fé tão grande em Deus, mas vive uma vida tão destruída que tem alguma coisa esquisita. Quem tem uma fé muito grande em Deus devia estar vivendo nas alturas, né? Um sucesso total. Se não está vivendo é porque a fé não está tão grande. Mas às vezes é que a pessoa ela não entende que ter fé em Deus significa ter fé na palavra dele. É impossível uma pessoa ter fé em Deus sem ter fé no que está escrito. Não tem jeito, entendeu? Ter fé no que está escrito na Bíblia, isso é ter fé em Deus de verdade. A pessoa que não se interessa em conhecer o que está na Bíblia, não sabe o que está, não faz força nenhuma para conhecer o que está na palavra e diz que está em fé em Deus, essa pessoa está se enganando. Ela tem apenas uma fé religiosa. É aquela fé que parece bonitinha, mas que não resolve problema nenhum. Só rolo. Então muda, passa a crer na palavra. Aí você vai ver que você vai estar crendo em Deus, e porque está crendo em Deus vai obedecê-lo, e porque vai obedecê-lo, então ele vai dar o suprimento que você precisa, ele vai cuidar de você, dar muito mais além do que você necessita, e além disso você vai evitar para você mesmo sofrimento no seu corpo físico, no corpo e na mente também, né? Você vai ter uma mente mais sadia, tá bem? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quer pegar um copo com água? Coloca aí seu copinho com água. Não acredita nisso? Não quer pegar? Não tem problema, faz conforme a sua fé, tá bom? Oremos ao nosso Deus e Pai. Pai celestial, Pai bondoso, Pai bendito, glórias a Ti, Senhor. Te adoramos, bendizemos, Te louvamos, Te agradecemos, porque o Senhor é o mesmo Deus poderoso. Aquele que o Senhor Jesus nos apresentou como alguém que cuida até de passarinhos, alguém que dá uma beleza tão grande, mas muito pouco duradoura para as flores. E se o Senhor faz isso com criaturas desse tipo, Senhor, passarinhos e flores, quanto mais o Senhor não fará conosco que somos Teus filhos. Oh, Pai glorioso, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua ajuda, obrigado pelo Teu poder derramado sobre nós. Aleluia! Glórias a Ti, Pai. Agora, Senhor, Te peço por essa pessoa que ora comigo, que ainda está angustiada, entristecida, chateada,
preocupada, nervosa, irritada, inquieta. Pai, que esta palavra penetre no coração dessa pessoa, que ela saiba que há um Deus que cuida dela, que ela consiga descansar na Tua palavra, Senhor, que a partir de agora ela se recuse a viver preocupada. Pode surgir o que for, ela vai ficar tranquila, respirar fundo, confiar no Senhor, orar a Ti, e eu sei que então, e somente então, o Senhor entrará com a provisão. Pai Celestial, toca nesse corpo para curar, tirar essa doença do corpo da pessoa, tirar essa doença do pescoço, da garganta, esse problema que está na tireoide. Pai, elimine esse problema, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, cura os pulmões dessa pessoa. Meu Pai, essa pessoa que está com uma doença que até os médicos não conseguem identificar, o Senhor sabe o que é. Então, meu Deus, penetra com o Teu poder no corpo dessa pessoa, na mente dela também, curando, libertando, arrancando pela raiz essa enfermidade maldita. Restaura a saúde dessa pessoa, Pai. Te peço também por este casal que está num pé de guerra em casa, Pai. Meu Deus, que essa pessoa entenda que confiando no Senhor, o Senhor dará uma solução. Então que ela pare de ficar angustiada por causa do marido ou por causa da esposa, que ela pare de ficar preocupada, desesperada por causa do casamento que não vai bem, que ela confie no Senhor, busque no Senhor a sabedoria e haja com sabedoria para que o Senhor possa operar o milagre nesse casamento, transformar a vida do marido, transformar a vida da esposa. Eu sei que o Senhor já está fazendo isso, Pai. Abençoa essa pessoa também, Senhor, abrindo as portas de trabalho para ela, que ela tenha, meu Pai, a condição de honrar seus compromissos, viver uma vida com seu nome limpo, Pai. É isso que ela te pede, é isso que eu te peço e é isso que eu sei que o Senhor já está concedendo. Pai amado, Pai santo, também te peço, Senhor, protege essa pessoa no seu trabalho, protege essa pessoa, Pai, que trabalha na estrada, que trabalha longe, que trabalha num serviço perigoso, protege essa pessoa, Pai, que mora num local perigoso, que os anjos do Senhor cerquem essa pessoa e a protejam de todo o mal. Te peço também, Senhor, finalizando esta oração, abençoa este copo com água, colocando nele o Teu poder e que ao beber desta água ou utilizar desta água, que essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção, a sua paz e na certeza da Tua resposta te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a você grandemente, beba da água, está consagrada, tá? Medita nessa palavra, ó. Show preocupação, show ansiedade, sai de mim em nome de Jesus e viva calmo e confia, dia após dia você vai ver o cuidado de Deus na sua vida. Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo.